Olá a todos! Vamos começar mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre as relações entre as unidades de concentração. Então nós vamos aprender como transformar uma concentração de uma solução em outro tipo de concentração. Então vamos ver como que a gente pode transformar primeiramente uma concentração comum em concentração molar e vice-versa, certo? Então pode ser muito útil para aqueles exercícios que te dão um valor de concentração e pedem outro, certo? Então vamos começar com a fórmula da concentração molar. Então vocês lembram que a gente pode calcular a concentração molar como sendo a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Se você se recordar lá da fórmula de concentração comum, é justamente essa parte aqui, ó, dessa fórmula. Então eu posso substituir M1 sobre V por concentração comum. Observe só. Então, massa do soluto sobre volume, eu substituí por concentração comum. E eu posso usar a fórmula desse jeito aqui mesmo, molaridade, concentração comum sobre massa molar, porque a gente já tem uma relação entre as duas. Mas é mais comum vocês observarem essa fórmula assim, ó, né? A gente multiplicando cruzado, concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar do meu soluto. Vamos ver a aplicação dessa fórmula em um exercício? A acetona é uma solução aquosa de propanona a 0,2 mol por litro. Calcule a concentração de propanona em gramas por litro. Ele dá a massa molar da propanona, 58 gramas por mol. Então, observe que ele te deu a concentração na forma de concentração molar ou molaridade e ele pede que você calcule a concentração em gramas por litro, ou seja, ele pede que você calcule a concentração comum. Daria para resolver por regra de 3? Sem sombra de dúvidas, dá para resolver sempre por regra de 3. Mas eu quero trazer essa fórmula aqui para vocês, porque com a fórmula a gente resolve bem rapidinho essa questão, certo? Então vamos lá. Vou pegar a fórmula, que é concentração comum, molaridade vezes a massa molar. Concentração comum é o que eu quero saber, a molaridade 0,2 e a massa molar 58 gramas por mol. Só fazer a continha, nós temos concentração comum igual a 11,6 gramas por litro. Bom, agora vamos ver a relação entre a concentração comum, o título e a densidade. Então, vocês se lembram que a fórmula do título é a massa do soluto sobre a massa total da solução. Aqui é aquele título número puro. Quando a gente coloca vezes 100, sairá o valor, então, em porcentagem. Então, vamos isolar aqui a massa do soluto. Nós teremos, então, massa do soluto, tá? Aqui a gente vai passar multiplicando, é igual ao título vezes a massa da solução. E vamos também, utilizando a fórmula da densidade, que é massa sobre volume, vamos isolar o valor aqui do volume. Então, volume igual a massa sobre densidade, certo? Aqui, ó, dividindo, passa para lá, esse passa para cá, certinho? Por que nós isolamos esses valores? Olha só, massa do soluto, volume da solução. É quem? Concentração comum. Então, olha só, se eu pegar concentração comum, é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Vamos substituir esses valores. Então, eu vou substituir M1 por título vezes a massa da solução. E de cá eu vou substituir o volume pela massa da solução sobre densidade, certo? Cortando a massa, essa densidade aqui sobe, nós vamos ter então a nossa fórmula, que é concentração igual a densidade vezes o título. Entretanto, essa fórmula aqui, ela precisa ser utilizada quando a densidade está na mesma unidade de medida que a concentração comum, ou seja, gramas por litro. E é muito difícil o exercício aparecer com a densidade em gramas por litro. Geralmente, densidade a gente mede gramas por ml, gramas por centímetro cúbico, né? Então, a gente vai utilizar esse 1000 antes da densidade
para que vocês se lembrem sempre que a densidade estiver em gramas por ml, esse 1000 é para transformar ml para litros. Então, na maioria das vezes, nós vamos usar essa fórmula aqui. Vamos ver isso no exemplo de um exercício? Agora vamos ver a aplicação dessa fórmula aqui, então, em um exercício. Então, nós temos o seguinte: as baterias de automóveis são cheias com solução aquosa de ácido sulfúrico. Sabendo que essa solução contém 38% de ácido sulfúrico em massa e densidade igual a 1,29 gramas por ml, pergunta-se qual a concentração do ácido sulfúrico em mol por litro. E deu o dado, massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Então vamos lá, vamos interpretar o exercício. Ele deu a concentração de ácido sulfúrico na forma de título, ele deu a densidade dessa solução, mas ele pediu a concentração em mol por litro. Então, ele não pediu em concentração comum, pediu em concentração molar. Então, nós vamos precisar primeiro calcular a concentração comum e depois utilizar aquela fórmula que nós vimos antes, para transformar de concentração comum para molaridade. Por isso que eu tenho aqui o dado da massa molar de ácido sulfúrico. Poderia fazer por regra de 3? Sem dúvidas, pode fazer por regra de 3. Mas hoje nós estamos vendo como fazer utilizando as fórmulas. Então vamos lá. Vou pegar primeiro essa fórmula, concentração 1000. Por que eu usei o 1000? Olha só, a densidade, gramas por ml. Poderia ser gramas por centímetros cúbicos também. Então eu uso 1000 vezes a densidade vezes o título. Lembrando que o título eu vou usar 38? Não, 38% eu vou usar o número puro, que é 0,38. Então, vamos colocar os valores na fórmula. Concentração é igual a 1000 vezes a densidade, 1,29, vezes o título, 0,38. Agora, só fazer a continha. Concentração comum, 490,2 gramas por litro. Não foi o que ele pediu ainda. Ele pediu a concentração em mol por litro, ou seja, molaridade. Então, eu vou usar aquela fórmula que a gente usou no exercício anterior. Olha só, concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar. Agora, ele deu a concentração comum, 490, igual a molaridade vezes a massa molar, que está aqui, ó, 98, certo? Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, a molaridade, concentração molar, 490,2 dividido por 98. Isso dá aproximadamente 5 mol por litro, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, então. Queria trazer para vocês hoje o uso dessas fórmulas, que pode ajudar vocês a economizar o tempo em alguns exercícios. Não deixem de fazer os exercícios que eu passei para casa. Na nossa próxima aula, eu irei corrigir esses exercícios com vocês. Até lá!